Salve, salve família, tá começando o Fala Zumbi, um espaço de fala, um espaço ancestral, um espaço futurístico onde a voz preta ecoa. Esse podcast é para fortalecer o pertencimento da pessoa preta e periférica e criar espaços para quem veio e para quem vai. Aqui o papo é reto, sem curva, e a ideia aqui é falar de ancestralidade, arte, música, cultura, tudo que envolve a nossa comunidade. E nesse primeiro episódio, a gente tem o prazer, a satisfação de estar com Renato e Elisa. Eles são fundadores do movimento Zumbi dos Palmeiras, o movimento preto, periférico, palmeirense. E eles também serão, né, os hosts do nosso podcast aqui nos próximos episódios. E é um prazer estar com vocês aqui, gente. A gente vai começar com tudo. E vamos nessa, né? Aí. É história, é arquibancada, é luta, é o Fala Zumbi. Da hora. Satisfação total, né? De estar iniciando esse projeto. Sim. Como foi apresentado pela Thay e pelo Rodrigo, meu nome é Renato Porto, fundador do Zumbi dos Palmeiras. E vamos trocar muita ideia, vamos conversar sobre o nosso corre, sobre o que a gente pensa também do podcast e vamos pra cima. E eu sou a Elisa, faço parte do movimento Zumbi dos Palmeiras e fundadora do projeto Dandara dos Palmeiras. Gente, então vamos começar querendo saber um pouco mais do que é o ZDP. A gente pode começar assim? Claro, perfeito. Nada mais justo. Fala aí, Renato, Elisa, como surgiu a ideia, como surgiu o ZDP? Então, o Zumbi dos Palmeiras surgiu em, acho que foi 20 de maio de 2022, se eu não me engano. E a finalidade do movimento é que a gente pensou, né, em criar um movimento. Só retificando o que você falou, surgiu em 2023. 23? Isso. Isso, 23. É 2 anos, né? A gente completou 2 anos essa semana, aí 2 anos de ZDP, da melhor forma. E a gente surgiu com a finalidade de quebrar um estereótipo, né? Que, assim, quando eu fui pra faculdade, foi esse processo, assim, que teve de ouvir muito comentário. Falar, pô, mano, você deveria ser corintiano. Pô, você é palmeirense, nunca vi preto palmeirense. Pô, você deveria ser santista. E eu vi aquilo ali, mano, eu falei, pô, nada a ver. E depois, assim, nas vivências com meu pai também, escutei muito alguns amigos falando isso pra ele, falando isso pra mim, pra gente, né? Eu falei, mano, que nada a ver. E eu sabia já que tinha existido a Chic Show, um movimento negro no Palmeiras. Falei, mano, dá pra quebrar esse estereótipo de uma forma fácil, porque tem muito preto palmeirense. Existe muita gente da quebrada que é palmeirense. Palmeiras não é só time de branco e de italiano. Então, foi quando a gente teve a ideia de criar um movimento, né? E o nome já foi pensado em referência a Zumbi dos Palmares. E até hoje a gente tá firme e forte aí, crescendo, se fortificando. Tá da hora. Eu acho que Zumbi, se vivesse atualmente, seria palmeirense, gente. Ai, sem dúvida. Sem dúvidas. Tudo a ver. Palmares, Palmeiras, Tá ali, ó. É um fato. E a ideia do nome, assim, surgiu, além dessa contextualização, né? A ideia surgiu de onde? Zumbi dos Palmeiras. Então, que nem quando a gente pensou em criar um movimento, né, de primeira, assim, eu queria entrevistar a galera, né? De ir pro estádio, conversar com a galera preta e falar assim, meu, o que você acha quando falam que você tem que ser corintiano, santista? Que preto não pode ser palmeirense? Qual a sua opinião sobre isso? Então, a ideia era essa. E eu queria um nome, assim, autoexplicativo. De a pessoa já ler o nome e entender a mensagem. De não falar, o que vocês são? Não, de entender, ler o nome, Zumbi dos Palmeiras. Pô, já peguei a essência. Então, eu tava pensando em um nome, foi uns nomes, assim, que não estavam fazendo sentido. Sim. Aí eu cheguei na Elisa e falei assim, ó, o que você acha do nome Zumbi dos Palmeiras? Referência a Zumbi dos Palmares, de fato, né? Nítido. Aí ela falou assim, pô, o nome é forte, hein? Gostei. Foi de cara, assim, já casou. Ela falou, o nome é forte, eu gostei. Eu falei, então é isso, Zumbi dos Palmeiras. E foi seguindo assim. Veio pronto, né? Veio referência 100% a Zumbi dos Palmares. E hoje a gente faz muita alusão a isso por conta de... A gente fala, né? Nós somos um quilombo, nós não somos torcida organizada. Tem muita gente que pensa, torcida organizada e tal. Não, nada a ver. Somos um movimento negro, periférico, e a gente se trata como quilombo. Igual Zumbi dos Palmares era um quilombo, né? Quilombo dos Palmares, né? Melhor dizendo. Então é nessa pegada assim. Foi referência total a Zumbi. E aí, vendo você, assim, falando um pouco do contexto do porquê criar o movimento, né? Reflete muito do que eu passei muito na minha infância, que era, só via, já vi preto italiano, já vi o preto palmeirense aonde? Você tem que ser corintiano, tem que ser palmeirense, santista.
Então é algo que de fato faltava, né, na nossa torcida, assim, algo que a gente sabe que... Uma representatividade, Exato, né? que a gente sabe que na nossa torcida tem muito preto, tem muita preta, mas a maioria tá espalhada. Então não dá aquela sensação de termos muitos pretos na torcida, né? Então ter o coletivo, aquela ideia de quilombo, de juntar todo mundo, foi sensacional. Que é de levantar essa bandeira mesmo e ter orgulho, né? Ter orgulho de ser Palmeiras e orgulho da raça também. E é um espaço de pertencimento, né? Muita gente, às vezes, tem vergonha de falar que é palmeirense no meio de tanta gente corintiana, que é da favela, pretos, corintianos. Aí acaba meio que se esquivando, né? A gente já ouviu casos assim, igual a Elisa já comentou até do pai dela, que é uma pessoa preta, retinta, e já mudou de time por conta de assim, no bairro, região, ser invalidado. Pô, você é palmeirense. Pesava tanto que, quer saber, eu vou mudar de time. E a gente não quer que as nossas futuras gerações passem por isso, né? Sim, esse questionamento assim, é bem rotineiro, na verdade, né? Que invalida, né? Acaba invalidando o fato de você poder escolher o time. Aí gera até a dúvida de falar, pô, será que eu realmente estou torcendo pro time certo? Será que eu tô sendo menos negro de ser palmeirense? Tá ligado? Já pega de uma questão assim mais, histórica, moral, né? Pô, será que eu tô indo contra a minha raça de ser palmeirense, né? Porque a mula vai nesse sentido, vai nessa questão de ofensa, assim, pra invalidar a sua negritude. Mano, ó, você é palmeirense, que vergonha. Tipo assim, preto não pode ser palmeirense. Uma pegada mais forte mesmo. Então, por isso que o movimento, ele carrega uma força que, de forma imediata, muita gente abraçou a ideia, muita gente abraçou o coletivo. Se sentiu identificado, né? Eu acho que isso vai muito da identificação. E tem um caso muito específico, assim, tipo, que eu acho que também muitas pessoas passam por isso, é aquele momento que você está se identificando, está se enxergando como uma pessoa preta. E aí você está naquele processo de te entender como ser humano, de identidade, e aí chega alguém falando assim, nossa, você é uma vergonha para sua cor, hein, palmeirense, que é corintiano. Então, isso pega e você fica, ué, aonde que eu tô? Sim. Será que eu tô... E a ZDP vem para remar contra tudo isso, assim, né? Para trazer mesmo... Falar, não, gente, vocês estão no lugar certo, aqui é pra gente, né? E a gente é parte disso tudo. Sim. Então faz total sentido. Verdade. E eu acho que isso também é muito aquela questão de estereotipar a pessoa preta, né? Que toda pessoa preta tem que sambar, toda pessoa preta tem que ouvir rap, toda pessoa preta tem que torcer pra aquele time. Não pode gostar de rock, não pode ser emo. Já veio assim, moldado pela sociedade. Tem a persona, a persona preta. A persona preta tem que ser sambista, da favela, torcer pro time X. Exatamente, é isso. Exatamente. E a gente sabe que, né, um coletivo com esse intuito, né? Essa ideia de quebrar estereótipos não foi muito bem recebido, assim, né? Não por 100%, né? A gente sabe que muita gente abraçou a ideia, foi bacana, mas também teve alguma resistência. Então, contem pra gente aí como é que foi isso. Esse primeiro contato, assim, e de apresentar o quilombo, apresentar a ideia ali, principalmente ali na região ali do Palestra e tal. Então, quando surgiu o movimento, né? Que nem eu falei pra vocês, a gente tava com a intenção de entrevistar a galera, e eu só ia entrevistar a galera preta. E de imediato sempre foi muito aceito, muito bem aceito. De eu chegar na galera preta, pô, você é torcedor do Palmeiras. Obviamente, né? Tava de Palmeiras. Falei assim, ó, eu queria falar pra vocês, é um movimento que a gente criou, que a finalidade é assim, assim, assado. Queria trocar uma ideia com você, quando as pessoas invalidam você de ser preto palmeirense e tal. Aí a galera olhava assim, e você tem Instagram? Tenho. Quantos seguidores? 80 seguidores, né? Eu falei, puta, que vai dar de moral, né? Aí dava um adesivo, não, mas a ideia é da hora, eu gostei, tá? Vamos trocar ideia. E sempre foi muito bem aceito. Então, no começo, assim, a gente sempre teve uma boa aceitação de uma parte, que principalmente é a parte que a gente queria se comunicar na torcida, e tinha umas outros lados, assim, que falavam, né? É mimimi, tem nada a ver, não sei o quê, querendo, tipo, sabe? Diminuir a nossa luta, né? Diminuir o nosso corre. Ou também falavam, né? Nada a ver, separar só os torcedores pretos como a gente da estivesse torcida. Separando. Nada a ver. Eu vejo muito palmeirense preto, vocês querem separar, vocês querem militar em cima disso. Exatamente. Já vi vários comentários assim. Mas assim, das vezes que a gente foi, da maioria das vezes, sempre teve uma boa aceitação, sabe? Sempre teve uma boa aceitação. Já teve situação que já embaçaram com a gente, né? Até em questão da bandeira. Sim. Que fala, pô, pele preta. Pô, de preto, pele preta. Tá falando de preto, é os caras que é de preto. Aí eu falei, não, mas não tem nada a ver. Falei, se você ler a mensagem, não, que não sei o quê. Mas na mesma hora, assim, colou uma galera ali que conheceu o cara, deu um papo reto, falou, mano,
a ideia, a mensagem que é fogo nos racistas. Sim. Pá, deixa o corre dos moleques tá 1000 graus, tá certo? Então, teve muita aceitação, assim, da galera de imediato. Falar, porra, mano, precisava... E da galera preta. Pô, lembro uma vez que chegou um cara, acho que... Ele veio lá depois de Carapicuíba, lá perto dessa quebrada. Lá. Aí ele veio assim e falou... Ele falou, mano, eu sou palmeirense dos anos 70, 80, e você não sabe como é ser preto palmeirense nos anos 70. De uma família que é corintiana. Nossa. Você não sabe como que é. E quando eu vi o movimento de vocês, eu falei, meu, eu tenho que comprar uma camisa. Eu vim de lá, saí cedo de casa pra comprar uma camisa. Que eu Nossa, tenho verdade. orgulho da... Lembra? Lembro. Que foi, eu tenho orgulho da raça, tenho orgulho do Palmeiras. E vocês, assim, me deixaram realizado. Eu falei, pô, mano, o cara, tipo, da idade do meu pai... Tendo esse conversando de igual para igual, De igual e falando pra igual. o sentimento dele, né, em relação a isso. E é gratificante, né, gente? A gente vê que a gente está indo pro caminho certo. Várias pessoas estão se identificando, estão também tendo orgulho de falar que eu sou um preto palmeirense e tendo autoestima, né? Isso é sem palavras. E como é que foi esse começo? Quando que vocês começaram a sentir esse impacto mesmo? Que vocês estavam fazendo a diferença ali? Eu acho que quando a gente ouvi que eu falei, pô, a Zumbi tá fazendo barulho, foi no jogo contra o Boca, né? Boca, sim. Que teve uma situação, né, que a gente tava recebendo muito comentário da galera rival da internet, falando assim, quando a torcida do Palmeiras descobrir mesmo o movimento de vocês, vai acabar com o movimento. Mas, assim, o rival querendo, né, aquela mula clubista, né, que o cara coloca o clubismo acima da raça, Sim. né? Exatamente. Aí eu peguei umas mensagens, eu mandei pra um cara que é da torcida, é da torcida organizada, eu falei com ele assim, ô irmão, ó, o que tá pegando, ó? Os caras estão comentando assim, assado, e aí? Aí ele falou, pô, mano, nada a ver e tal. Ele falou, quer saber? Traz a bandeira de vocês aí que a gente vai colocar no jogo amanhã, então. Aí a gente, não dentro do jogo, na rua, né? Aí foi logo no jogo contra o Boca, que no jogo de ida teve situações racistas, né? Dos torcedores imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras. Aí a gente estendeu a bandeira lá, fogo nos racistas, pele preta e manto verde. Foi a primeira vez que a Zumbi dos Palmeiras apareceu na rua. Já foi com dois... Já teve esse impacto, né? Então a galera via e falava, caraca, que isso? Ficava vendo a bandeira, tirando foto. E aí, infelizmente, o Palmeiras não passou, né, pra final. Porém, ali foi quando a Zumbi surgiu, de fato, e teve, assim, um alcance muito grande, né? Se eu não me engano, nesse dia também o Pelé já fez uma entrevista conosco. A gente também apareceu no portal da GE. Eu lembro verdade, disso, né? eu lembro disso. Foi. E no Peleja, assim, aí foi quando eu alavancou, assim, que foi, deu aquele boom mesmo. Sim. Foi em 3 meses de movimento. 3 primeiro meses. contato com a Zumbi, porque eu lembro, eu tava passando no Insta, e aí, tipo, eu vi a foto, né, já da bandeira, eu falei, caramba, que foda. Tipo, eu tava muito puto com o que tinha acontecido já no primeiro jogo. Eu falei, pô, nossa torcida tem aquela coisa de ser receptiva, né? Só que tem coisas que a gente não tem que engolir. Não tem que tratar os caras aqui bem, sendo que a gente vai pra fora. Os caras ficam imitando macaco. Trata o torcedor brasileiro, palmeirense, né? Ou enfim, de qualquer torcida mal, e a gente chega aqui e trata os caras super bem. Falei, não. Aí quando eu vi o Tem que filho, ser eu falei, hostil pô, mesmo, um clima racista. Aí eu falei, putz, é isso. Aí entrei em contato e tal, e comecei a colar, mas eu falei, porra, você. Foi o primeiro contato assim, que você teve com o movimento. Foi muito necessário, sabe? Tipo, de fato, aquilo que eu falei antes, né? Fazia falta, né? De ter meio que uma referência, né? Não que, eu só virei palmeirense, só descobri que eu sou preto e palmeirense por causa da Zumbi. Não, é que faltou aquela coisa a ideia do quilombo, né? De aproximar, de juntar, né? Então, acho que foi muito foda. Foi a minha primeira identificação também. Quando eu vi, eu tava em casa. Foi nesse no jogo GE. também, Eu vi acho que foi uma entrevista. Não sei se você deu uma entrevista, se deram uma entrevista No Peleja, não foi? A gente tirou no Peleja, mas depois a gente passou na Band também, né? Eu não lembro agora, mas eu lembro que o meu marido chegou falando assim, olha, Palmeiras, vem cá pra você ver. Aí tudo que tinha, eu chegava... acho que foi da Band, então. E aí eu fui e falei, gente, isso faz todo sentido pra mim. Porque eu sou do interior, e o interior a gente sabe que tem uma questão muito conservadora. E eu participava de torcidas lá no Palmeiras, lá no interior. Então eu era muito ativa até 2018. Então eu tava lá e todo fim de campeonato, todo jogo tava lá com a galera, só que eu não me sentia 100% ali, sabe? Porque era um tipo você específico. Tava ali, mas não tinha aquele pertencimento. Não tinha aquele negócio. Ainda mais sendo uma mulher preta no meio de muitos homens brancos, que era a maioria.
E os meus amigos da faculdade também, na época da faculdade, falavam: isso, tem que ser corintiana, vinha com essa ideia. E aí, de 2018, com toda a situação política brasileira, foi distanciando e eu fui sentindo que eu não estava mais dentro daquele... Não fazia mais sentido para mim estar ali no meio. Então, eu me distanciei também do Palmeiras. E eu tô retornando agora, graças a vocês. Porque quando eu passei a ver e a me identificar com vocês e ver a causa de vocês, eu falei, pô, aqui é o lugar que eu tô em casa, sabe? Então, é isso, assim, o impacto de vocês não é só o que vi nas mídias, não é só os posts, mas é impactos individuais em cada uma das pessoas, não só aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas lá no interior e aonde vocês alcançam, onde vocês chegam. Isso é muito mil grau, né? Ver que a Zumbi, assim, a mensagem, o corre da Zumbi tá conectado diretamente com a finalidade dela, que é estar com o povo preto, dar orgulho pro povo preto, se conectar, quilombar, né? Isso é muito mil grau, porque o nosso corre é muito além do futebol, muito além de Palmeiras, né? A gente é Zumbi dos Palmeiras, mas é muito além também, né? Então, é da hora, é muito mil grau, né? Ver que teve essa conexão, essa aceitação e esse orgulho, né? De, pô, agora sim, agora eu tô com os nossos, né? E até aproveitando essa fala, né? Como surgiu o lado social da Zumbi dos Palmeiras? Porque a gente sabe que a ideia principal é juntar, né, os pretos palmeirenses, mas hoje a gente sabe que a Zumbi participa, gera uma série de ações sociais ali. Como surgiu essa ideia de partir também, sair, não pensar só em arquibancada, mas também pensar no lado social? Legal. E isso, quando a Zumbi foi crescendo, né? Quando a gente falou do começo aí da Zumbi, quando a Zumbi foi crescendo e foi aparecendo pessoas, né, querendo participar do movimento, querendo entender melhor como funciona o movimento, aí foi a virada de chave, né? Que eu falei, pô, agora não dá para ser mais só página de Instagram. A gente tem que se organizar para ser um movimento mesmo, né? Para ser um quilombo. Então eu falei, beleza, vamos se organizar para ser um quilombo. Então a Elisa sempre estava presente, sempre parte da liderança, a gente conversando, pensando, e a gente viu que estava muita gente comprometida também com o corre, de querer estar na Zumbi, de querer ajudar a Zumbi, né? E a gente percebeu que com a galera que estava ali no movimento, no quilombo, comprometida com o corre, e a gente com uma estrutura assim de conseguir vender uma camisa ali, um adesivo ali, falei, pô, a gente já consegue se organizar para fazer ações, porque também isso vai mostrar quem nós somos, né? De mostrar a nossa finalidade também, né? Eu acho que a gente mostra que a gente é também nas atitudes, né? Principalmente nas atitudes. Então, mostrar que a Zumbi é o braço direito da quebrada, a gente fazendo ações sociais. E foi nesse start, assim, quando a gente viu que a gente tinha condição, começou, acho que a primeira ação social foi Foi da Páscoa ou do seu Jorge? Foi da Páscoa. Foi da Páscoa? Foi da Páscoa. E também a gente escutava vivências, né? As pessoas chegavam na gente e falavam, eu moro em quebrada tal. Aí tem vários menininhos que são palmeirenses, mas não têm condições, ou vivem em estado de vulnerabilidade. A gente também foi escutando essas vivências dentro da quebrada, o pessoal conversando com a gente. E também foi esse start que deu. Sim, sim. Da galera também já meio que relatar, né, algumas situações. A gente falou, pô, vamos fazer algo para ajudar. E foi a primeira ação social, já foi tipo um puta sucesso, né, que a gente fez. Foi em vários orfanatos, né, na zona leste ali, a gente foi em alguns orfanatos. Foi. E ajudou também o pessoal lá da Coab Adventista, né? Forte abraço, pessoal da Coab Adventista aí, Capão Redondo, Zona Sul. Eu morava no Capão, hein? E foi muito da hora, muito gratificante. A gente fala, caramba, mano, o movimento tá conseguindo, de fato, ajudar a quebrada, né? E foi assim, a gente fez essa ação social da Páscoa, depois foi do seu Jorge, né? Foi depois teve Jorge. uma que te ajudou no Dia das Crianças, pessoal lá de Osasco. E foi indo, a gente tá sempre fazendo quando é possível. Não, bacana, porque a gente, sei lá, pensa que o chocolate só é besteira, mas quando a gente tava ali entregando para as crianças, você via o brilho ali, sabe? Aquelas crianças que possivelmente não teriam nada naquele dia ali, seria só mais um dia, e a gente chegar ali com lembrar deles e, tipo, tirar aquele sorriso daquela molecada ali foi. Não tem preço. Também envolve um afeto, né? A lembrança de ficar na memória deles. E tem família, às vezes, ali que a mãe, às vezes é uma mãe solo, tem mais 3, 4 filhos, não ia ter uma condição de comprar para todo mundo ali, nem que seja uma caixa, né, de chocolate. Exatamente. E ver pegando, que nem da última que a gente fez, teve uma família que foi 3 filhos, né? 3 ou 4 filhos, assim, de uma mãe. E pegou, agradeceu imensamente, assim. Aliás, era até palmeirenses, né?
Era palmeirense. Entregou, que foi ali perto do Birajara, ali da galera também da favela da Abacateiro. Então foi muito da hora. Isso que nem se falou, quando tem aquele sentimento de a gente ver que a criança tá feliz, né? Caraca, ganhou a caixa de chocolate, tipo, simples, né? Aos nossos olhos, mas pra criança, fala, pô, ganhei o dia. E foi bacana ver que muita gente abraçou a ideia, né, assim, de contribuir e colaborar, né? Porque a gente arrecadou muito chocolate, foi muito legal, né? Foi. E tanto na do seu Jorge também, porque a gente, assim, a ideia foi concebida assim com para só ajudá-lo, né, a recomeçar, mas a gente arrecadou muita coisa, né? Foi muito além do seu esperado, Jorge, né? diferente assim das outras ações que a gente fez, foi algo assim inesperado, né? Não foi uma ação planejada, porque para quem não sabe, o seu Jorge é um senhor que ele tem um acervo de livros ali na Zona Sul de São Paulo, perto da Avenida Montemor. E teve uma noite que a gente não tem certeza muito bem o que aconteceu, mas ele amanheceu com o acervo de livros queimado. Todo o livro dele, que ele fazia as doações ali, até era uma renda também dele, queimou todo, a maioria ali dos livros. E a gente falou, puta, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E eu que moro ali na região, ali na Quebrada, soube primeiro dessa notícia. Aí eu fui conversando com a galera e tal da Zumbi e falei, vamos fazer uma arrecadação de livros. E, pô, a gente levou acho que 2 bibliotecas pro seu Jorge, né? Ele agradeceu tanto, ficou tão feliz, meu. Foi uma picape cheia, né, de livros. Foi. E foi assim, muito imediato. Falou, pô, caramba, os livros do seu Jorge, tudo pegou fogo, foi e agora? Rápido. E a gente conseguiu arrecadar bastante livro para ele. Foi algo muito da hora, assim, também. Foi bacana também, né? Novamente o apoio, né? De a gente saber que muita gente colaborou, né? Contribuiu com a ideia e entendeu que a ideia, né, da Zumbi é ir além da torcida, né? Além do time, né? De ter muita gente abraçou a ideia social, né? Então foi bacana. Uma coisa que eu perco até a linha, que às vezes tem muita gente que acha que a Zumbi é página de Instagram, sabe? A gente tem a página no Instagram. A gente fala tem que a gente vende adesivos. É bom reforçar. A gente tem a página no Instagram, mas a gente não é página no Instagram. A Zumbi é um movimento, é um coletivo que faz ações sociais, que a gente fortalece o nosso aquilombamento, a questão de negritude, periferia. Mas a gente tem a página do Instagram, mas a gente não é a página do Instagram de... A página do Instagram é a ferramenta de vocês estarem digitalmente, mas vocês não estão digitalmente. A gente solta uma mensagem lá, tem muita galera que acha que não tem um discernimento e pensa, pô, mas por que eu tô vendo isso, vocês fazendo essa crítica? Pô, mas o que você espera, né, do movimento negro chamado Zumbi dos Palmeiras? O que você... então... Esses dias eu até discuti, né, num comentário lá que a Zumbi fez uma postagem. Foi do quê? A postagem era da Favela do Moinho? Isso, da Favela do Moinho. Aí o cara falou assim, mas o que tem a ver com o Palmeiras? Não entendi. Aí na hora eu já me cessei. Falei, olha, eu acho que você não sabe o significado que a Zumbi tem, né? A Zumbi, ela é muito mais do que arquibancada, do que o Palmeiras, né? A gente tem as nossas vivências, a gente tem consciência, a gente tem um lado também, né? Então, acho que não... Foi até antes de Palmeiras, né? Antes de ser Palmeiras, a gente já... Muitos de nós já morava em Quebrada, já tinha nascido na Quebrada, a gente já tinha sofria carregado a nossa racismo. Ancestralidade. Sim. Né? Isso vem muito corretamente. Primeiro, né? Não tem como separar, gente. A gente escuta muito, vamos separar o esporte da identidade. Não tem como separar. Não tem Por quê? Porque do outro lado não separa. A gente vê a situação atual de como os estádios estão, de que pessoas eles estão cheios, né? Sim. Então a gente consegue entender um pouco que não tem esse movimento é para isso também, né? Para dentro das arquibancadas, para fora das arquibancadas, mas em um escopo como um quilombo mesmo. Sim. Então, e é uma coisa que eu queria aproveitar o gancho para entender essas ações que vocês fazem voltadas para o Palmeiras, voltadas para a torcida, dentro do Palmeiras em si, assim. Você fala em sentido... Essas campanhas em prol da inclusão mesmo da pessoa preta dentro dos estádios. Todo legal. esse... A gente bate muito nessa tecla, né? A gente percebe a palhaçada que tem no Palmeiras. Principalmente que a maior palhaçada de todas é o quê? É o cerco na rua. Que a gente agora não pode nem estar na rua. Já começa por aí, né? A gente já tá meio que assim, não entra no estádio, que aqui você quer entrar, beleza, paga R$300 aí no ingresso, ou um avante de X reais,
Por exemplo, a gente tem a nossa filha, se quiser colocar a Dandara, a Dandara com menos de um ano já tem que pagar já. Absurdo, né? Já dá É inacreditável, já é um bom gente. exemplo aí. Ela já tem que pagar para estar dentro do estádio. Então é tipo um absurdo. E a gente sempre bate nessa questão porque quando um estádio coloca um ingresso que é um X valores, um plano que tem que ser X para você comprar aquele ingresso, tipo um valor muito abusivo, você está segmentando aquela torcida. Você está deixando nítido que fala, quem eu quero que esteja no estádio é só essa galera. Só o pessoal da elite. Só o pessoal da elite. A galera da quebrada, periférica, não vai estar no estádio. E outra agora, nem na rua. Porque você quer entrar na rua? Por que você quer entrar na rua? Tem que ir. Que era burocracia, né? Você trabalha aqui? Não. Você mora por aqui? Não. Então você está com ingresso? Não, então não entra. Então, caraca, a gente tem que burlar até o sistema pra estar na rua. Tipo, na rua é absurdo, muito né? absurdo. E a gente bate de frente com isso, assim, frequentemente, né? Nunca teve um retorno do Clube V, alguma coisa assim. Mas acho que eles sabem também. Com certeza. e Tá é fazendo engraçado. barulho, né, gente? E é que engraçado sabe. até você ver, fica muito nítido isso, quando você vê o torcedor que tá no Allianz, né? E o torcedor que tá na Arena Barueri. Parece que é uma torcida totalmente A diferente. diferença, né? Você vê, por exemplo, o pai levando 2, 3 filhos. No Allianz, você vê essa situação, mas é muito pontual. É sempre ali no pessoal da Central ali, que tem uma condição um pouco melhor ali, consegue levar, mas na Arena não. Arquibancadona, você vê pai com 2, 3 filhos ali. E aí você vê o cara, pô, você já foi no Allianz. O cara mora do lado e nunca teve a oportunidade de entrar no Allianz. E isso, você falando nesse ponto, é até do que a gente já conversou no começo, que reforça. Essa questão da elitização do Palmeiras reforça o estereótipo que nos afeta. Exatamente. Porque aí, por exemplo, você tá com seu amigo preto assim, na quebrada, vendo o jogo, e os caras falam lá, essa torcida do estádio, ó. Olha lá. É uma Aí Já parece colocou o que- pé lá? Já pisou lá? É. Já pisou lá? Aí não você é pra vê você, assim, não. só parecendo o filme da Barbie lá. Aí você fala, pô, mano, realmente, porque não tem um dos meus Sim. lá. Não tem. Exatamente. Ou você vai contando assim, né? Mas, pô, eu encontrei 1, 2. Tipo, é foda. E isso reforça mesmo esse estereótipo, né? Porque no Com estádio certeza. realmente não tá o povo, não tá a maioria do povo preto, não tá a maioria do povo periférico. Dá argumento, né? Mune de... Enche dá a muita munição do rival, mano. E a gente fica como? Tem a CDP, pô, vocês não conhecem? É lá. Virou argumento de resposta. Vê lá a página lá. Aqui, ó, eu tô assim. Eu já vi muito debate, já o pessoal marcando. Não sei o que, você tá falando isso, mas olha aqui, ó. Tem a zumbi. Virou argumento, né? E aí até, aproveitando, defesa. né? A partir disso, né? E aí diretamente para você, Elisa. Como surgiu a ideia da Dandara? O projeto Dandara? Tá, vamos lá. O projeto Dandara surgiu através da Zumbi, claro. Eu ficava muito excluída, porque tinha um pessoal, os homens, né, que gostavam da Zumbi, mulheres também que gostavam da Zumbi, mas devido a ter só homem, tinha esse receio, sabe? De, eu não vou encostar na Zumbi porque só tem homem. Ou ter medo também, tipo, sei lá, de sofrer assédio, né? A gente sabe o que a gente vive. E aí, eu falei, o Renato, na verdade, né? Falou, amor, por que você acha a gente fazer um projeto dentro da Zumbi para levantar mais vozes femininas, né? Mais mulheres. Aí eu falei, beleza, vamos fazer acontecer. E aí, eu não tinha ideia, não tinha o tamanho, assim, do que virou o projeto Dandara. Muito rápido, né? E, tipo assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu até fiquei, assim, meio que... Meu Deus, e agora? Eu tinha só até a página 10. O que eu faço agora? A partir de agora, eu já não sei mais. Não faço ideia. E aí, a gente criou o grupo. E aí, o projeto Dandara surgiu para dar espaço para as vozes femininas, tanto na arquibancada, quanto na Zumbi, no movimento, né? E fazer com que as mulheres tenham mais espaço de pertencimento dentro da Zumbi e dentro do futebol. Não, isso é legal porque acho que assim, a identidade da Zumbi, assim, a ideia é de deixar claro que não é uma torcida organizada, né? E também que todo mundo tem voz, né? A gente sabe que o futebol em si é um ambiente masculino, né? Mas a gente, assim, a Zumbi tem até a ideia assim de as mulheres também terem voz. Então, participar das discussões, cornetar, elogiar, e não é porque mulher não entende futebol, não, muito pelo contrário. Sim. Entendeu? Então não tem essa divisão, essa distinção. Então, concorda, tipo, o projeto Dandara foi assim, acho que é um
um case, assim, acho de sucesso, assim. Acho que deu voz para muita mulher, assim, preta, que tinha... Acho que não é nem receio, mas talvez vergonha de opinar, de Sim. dar aquela sua contribuição ali em relação ao futebol. Ou até no caso mesmo, igual era o pessoal, o povo preto na Zumbi, a mulher preta também às vezes já se sentia meio isolada, né? Fala, puta, Exatamente. Gente, será que não tem muita semelhante minha aqui? Fico meio sozinha. E num grupo já tem quantas pessoas, mais ou menos? No grupo assim? tem, acho que 65. E só mulheres, né? Só mulheres. Da hora, e demais. a Thay tá no grupo também. E, nossa, eu escutando as vivências dela, tipo, delas, né, falando, ai, eu sinto que isso aqui vai ser um espaço de acolhimento, um espaço pra gente ter autoestima, pra gente ter voz. Nossa, assim, não tem preço que pague Da hora. isso. E na Dandara a gente quer fazer muitos projetos sociais, né? A gente está conversando sobre isso. Projeto para as mulheres com estado de vulnerabilidade, né? A gente quer crescer ainda mais. Você trouxe agora essa fala, e foi aonde eu me aproximei mais da Zumbi, foi quando eu vi ali, eu falei, opa! E um dia antes, eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome dele agora, corintiano, e ele chegou em mim e falou, estou estudando sobre o Palmeiras, sabia? Sabia que é time de fascistas? Eu falei, peraí. Tô assim já. Peraí, vamos conversar. Depois que você pegar e estudar, a gente conversa e debate aqui. Não vamos começar o papo desse jeito. E aí no mesmo dia eu vi a publicação que vocês estavam lançando o projeto. Eu falei, pô, pera, isso aí é uma resposta aqui para mim, pro que eu tava precisando nesse momento. Foi quando eu conheci mais a atuação de vocês. E eu vi ali também, junto com a Elisa, as pessoas entrando aos pouquinhos. Eu acho que eu entrei no grupo, não sei se tinha 40 pessoas, bem no começo. Bem no comecinho. Bem no comecinho. E eu fui vendo e ouvindo e lendo os relatos das mulheres e me identificando e sentindo como que isso é potente e como é um espaço importantíssimo, que é um espaço invisibilizado, né? Que, querendo ou não, a mulher no esporte ainda acaba sendo invisibilizada. E a mulher preta ainda mais. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer eu fiz rádio, TV e internet, e eu queria fazer locução esportiva. Daí um professor olhou para mim e falou, não é para mulher, vai fazer outra coisa. Então, eu meio que, sabe... E eu vi outras amigas também. Então, esse é um espaço, além de ser um espaço para integrar as mulheres palmeirenses, mulheres pretas, mulheres periféricas, é esse espaço para dar voz e dizer assim, não, a gente está no lugar certo, a gente não está aqui porque de intrometida, a gente não está aqui porque a gente está aqui porque a gente pertence também. Então, faz muito sentido isso que vocês estão criando. O projeto da Dandara é 1000 grau mesmo, né? E ver esse crescimento tão... Que nem quando a Elisa puxou o bonde, ver que cresceu muito rápido. Perguntava um dia pra ela, quantas pessoas tem no grupo? Ela fala, tem 30, no outro dia 40, no outro dia 50. E é dias mesmo, não foi meses. Né? Não é papo de a gente falar, um mês depois, aumento. Não, foi de dias. Eu falei, caraca. E é legal que são todas ativas, né? Sim, todas são super ativas. E isso, por um lado, também vale reforçar, que é uma coisa que até falava com o Rodrigo no particular, que fortaleceu ainda mais a Zumbi, porque antes na Zumbi a gente fazia alguns encontros, e assim, 3 pessoas, 4 pessoas. A gente falava, vamos fazer para ver um jogo do Palmeiras. Aí 4 pessoas, 5, 6. No último já foi, eu acho que mais de 11 pessoas e mais de 80% mulher. As mulheres teve mais comprometimento de falar, não, eu vou estar lá, vou encostar. Sim, exatamente. Do que a galera que a gente sempre cobrava, vamos ver o jogo hoje com a gente. Ou vai ter reunião da Zumbi. E não ia muita gente, né? Nunca foi. E agora a gente está vendo que tá indo uma galera em peso, e essa galera toda é do projeto da Dandara, né? Que tá colando mais. Se a gente for olhar num escopo, assim, geral, quantas vezes vocês veem mulheres unidas assistindo o jogo em bar? Então, eu acho que o Dandara vem disso também, né? Traz essa sensação de, tipo, nossa, achei minha galera. Achei meu lugar. Achei meu lugar. Então, faz muito sentido. E o legal também acho que vale destacar que ambos os projetos não têm o intuito de serem torcidas. Né? Não é justo, porque em ambos os projetos tem pessoas da Mancha, da Tupi, de outras torcidas, da Rasta, Savoia, enfim. A ideia não é ter essa distinção, né? Não é essa ideia, né? de ser mais uma torcida organizada, né? E muito pelo contrário. De fato, são 2 coletivos
Que a ideia é sempre juntar os pretos. Sim, é um espaço acolhedor de pertencimento. Exato, exato. E é muito bacana porque tem muita gente que ainda tem essa dúvida, né? Essa questão de, pô, é torcida, não é? Então é legal vocês deixarem isso claro, né? É que verdade. que não são torcidas organizadas, né? Sim. Tem um ponto em comum, né? Mas que é um movimento para além disso. É de torcedores palmeirenses, mas não é torcida organizada, né? E nunca foi. Tanto o projeto Dandara e a Zumbi, a gente sempre falou desde o começo que a finalidade é ser um movimento ali para as pessoas pretas e periféricas e ponto. Não tem nada a ver com torcida organizada, até que tem a galera da torcida que apoia o movimento, que Claro, tem torcidas também que ajudam a gente, né? Gosta do movimento, que nem até no começo a gente recebeu muita força da galera, do pessoal da Mancha, do pessoal da Máfia Verde também, né? A gente recebeu muita força. Eu ia até falar também que eu esqueci, quando a gente fez a ação do Seu Jorge, a Mancha também ajudou bastante, gente. Né? Ajudou pra caramba. Vale ressaltar isso, ajudaram mesmo. Eles postaram, né, nas redes sociais dele. Postaram também, colocaram o ponto de acesso, né? Ó, se vocês quiserem, o ponto de coleta. Desculpa, ponto de coleta. Sim. Coleta. Foi 1000 graus. E tem esse respeito, assim, é da hora. E é uma união para além também, né? Agora que vocês falaram da Mancha, assim, trazer essa união e ter os apoios, né? Por ser um movimento e não ser uma torcida mesmo, ter esses apoios da torcida também é essencial. É essencial. 1000 graus, com certeza. E aí eu queria aproveitar, né, que vocês falaram das ações e perguntar sobre os desafios que a ZDP vem enfrentando ao decorrer desses 2 anos. Como que vem sendo? O que vocês andam enfrentando? Como que está sendo essa luta? Desafios a gente enfrenta mais com o pessoal que fala muito da gente, né? Que quer criticar o movimento. Sempre vai ter, né? Sempre tem. Querem diminuir, né? Querem diminuir o nosso corre, querem também fazer fofoca para, sei lá, alguma pessoa acabar saindo do grupo ou saindo do movimento. Né, ou desestruturar, né? Desestruturar a gente. Porque mais dessa questão que a gente sofre. E assim, ao mesmo tempo que a gente recebe muito apoio também de muitos torcedores palmeirenses e tal, a gente sabe que tem outro lado da torcida que não gosta da Zumbi. E isso é um fato. Tem um lado da torcida que não gosta, que se incomoda com a nossa crescente de menos de... A gente completou 2 anos, já tem o alcance que tem a visibilidade que tem a força que tem, e tem muitos torcedores que não gostam, tá ligado? Não gostam mesmo. E a gente sabe lidar com isso. Eu acho que eu, falando particularmente, eu tento saber lidar com isso, porque às vezes eu perco a linha de verdade. Porque eu enxergo assim e falo, pô, a Zumbi, mano, a gente tem o nosso corre é muito específico. A gente tá pelo povo preto e pelo povo periférico, tá ligado? A gente não quer agradar a Playboy, mano. A gente não quer fazer uma parada assim que vai... vamos tentar agradar aquela galera da Pompeia, da Vila Madalena. Não, mano. A gente não quer. Eles já têm bastante coisa que agradam eles, não? A gente precisa demais. O corre não é pra questão de pertencimento, é específico, mano. É o corre pro povo preto e periférico, tá ligado? Lógico que a gente recebe ajuda, por exemplo, até vale um salve aí mandar pro Rafa. O Rafa, que é o nosso parceiro, que ele ajuda nas artes, né, no design e tudo mais. É um cara 1000 grau. O Rafa é muito firmeza. E ele é foda, né? E ele chegou e falou, mano, eu quero ser um braço direito do movimento. Uma pessoa branca, mas assim, pô, aqui não é o meu lugar de fala, mas eu quero fortalecer de alguma forma. Porém, tem alguma galera que quer já opinar, né? Pô, a Zumbi deveria ser assim, assim, assim. Aí eu fico olhando assim pra pessoa e falo, mano... Mas assim, é muito mais de internet. Aquela galera de internet, ou igual a Elisa falou, de buchicho. E às vezes a gente tá na rua, aí fala, eu fiquei ouvindo isso daqui de vocês, falaram isso daqui de vocês. Fala, mano, falar isso. Até papagaio fala, né, mano? E como eu ouvi, né? Como eu já ouvi da referência lá do Dexter, mano, a arma do covarde é só falar. Quando o cara não sabe mais como, tipo, porra, mano, o movimento tá crescendo, tá forte, tendo visibilidade, ascensão, pô, o cara se incomoda, acho que mexe com o ego de algumas pessoas, fala, mano, o que resta pra mim é falar. E também é uma forma de afastar a gente da rua, né? De não deixar a gente visível lá. Exatamente. Né? Exatamente. Tem isso, tem essas paradas também. Mas assim, eu acho que é natural, sabe? Quando você puxa uma bandeira igual a nossa, assim, de uma luta preta, um movimento negro, e a gente tem as nossas ideias fortes, a gente nunca abaixou a cabeça pra alguma situação. Por exemplo, pode ir 10x pessoas ou coletivos que seja, pensando de um lado, se a gente não concordar, a gente não vai. A gente não vai pela maioria, a gente vai pela nossa ideologia. Nossos princípios, né? Isso, pelos nossos princípios. Então, acho que é isso que faz
A Zumbi também ser a Zumbi quem é, né? Sim. Ter a força da Zumbi. Que o pessoal percebeu que não é mais um que vai seguir... seu rebanho ali, né? Seu rebanho. Vai conforme o rebanho. Exatamente. E isso incomoda muito. Fato. Sim, demais. Com certeza, demais, gente. né? Tá fazendo barulho, tá chamando atenção, vai incomodar. Certeza. E é bacana, assim, ter essa... Bacana não, na verdade. Até é triste, né? Algumas vezes, até alguns posts, assim, que o Zumbi faz... não atrelados ao futebol, né? Em relação a pautas sociais ali, ou algo que atinge o nosso povo, né? O povo preto ali. Fato. Ver até torcedores de outros times com a ideia de, ao invés de apoiar, entender que ele é uma crítica que tenha mais a ver com raça do que com clube, os caras criticarem. Por clubismo. Por clubismo. Que, tipo, põe o clube à frente da cor. E aí até eu falo direto isso, a frase que eu ouvi do Emicida, né? Que no final nossa pele sempre vai ser a pele alvo. E os caras não entendem isso e colocam sempre o clube na frente. Então, ao invés de vir com aquela ideia de somar, a gente torce pra times diferentes, mas a nossa cor é a mesma, cara. Então a gente sofre igual. Nosso intuito é o mesmo, né? E, mano, isso Nosso de foco... verdade, assim, isso... Eu não fico nem com raiva, eu fico, tipo, desanimado, assim, mano. Tipo assim, já fiquei muito puto, mas ultimamente bate até um desânimo, tá ligado? Porque eu vejo que seria uma utopia pensar de alguns movimentos negros, o antirracista do Corinthians, São Paulo, o Santos e o nosso, por exemplo, se unir em um propósito maior, tá ligado? Porque a gente percebe que o clubismo vai falar sempre mais forte. Um cara que uma pessoa preta, corintiana, São Paulina, não são todos, né? Eu vou reforçar que não são todos. Mas alguns querem, tipo, debochar do movimento. O cara vê que a gente tá fazendo corre 1000 graus, bandeira fogo nos racistas, faz ação social, mas sou palmeirense, né? Olha lá os caras, time da Lazio. Outro pretão também. Aí você fala, caraca, mano. Que Foda. bagulho louco, né? Tipo, o cara não... Ele coloca o clubismo, literalmente o clubismo acima da raça. Ele não tem um discernimento de entender que fala, mano, esse daqui vai muito além de futebol, mano. E tá me representando também. Porque os caras tá colocando fogo nos racistas, pô. Quando é fogo nos racistas, é no geral. Seja racista palmeirense, corintiano, são paulino, santista. Porque não é só o Palmeiras, o torcedor palmeirense que sofre racismo dentro Exato. do... Exatamente. E aí tem aquela coisa, né? E nesse tema também é outra coisa que eu fico puto mesmo, quando eu vejo casos, né, racistas, né, principalmente na Libertadores, né? A gente vê que todos os times brasileiros que vão jogar lá fora sofrem um ataque racista. E aí foi aquela coisa de todo mundo na internet, não, tem que se unir, os times têm que se unir, mas, tipo, as torcidas não se unem contra isso. Tipo, é um tema que afeta todo mundo. E por que a gente não pode se juntar pra lutar contra, sabe? Contra. É aquilo que a gente falou, de deixar o clube ali num primeiro momento em segundo plano. Sim. E deveria ser o ideal isso, mano. Acho que a galera deveria entender, falar, mano, o clube dá hora aquele amor, aquela paixão, mas, mano, a minha raça vem primeiro. Com certeza. Exatamente. É a minha vida, mano. É questão de vida, mano. Sim, identidade, né? Quem eu Tá sou. ligado? Você pode, mano, uma pessoa preta à noite de capuz, mano, e o cara não quer saber se é corintiano, São Paulino, santista. Vai virar alvo, mano. Exato. Exatamente. Exato. E o cara não consegue entender isso. Ele coloca o clubismo à frente. E isso é uma coisa muito triste, mano. Eu fico muito decepcionado por isso. Nossa. Que deveria ter. Eu queria que tivesse mais essa conexão, essa união mesmo. Além da bandeira ali, né? Da bandeira, mano. Fala, mano, a gente tá com o mesmo propósito, é isso mesmo. E é isso, eu vejo muito, tipo, isso que você trouxe, os clubes precisam se unir. Se a gente for esperar eles se unirem para fazer alguma mudança, não vai acontecer, gente. A mudança tem que começar da ponta. E é o que estamos tentando fazer, Sim. né? Então, falta um pouco dessa consciência de, tipo, não, a mudança começa daqui de baixo, não começa de lá de cima. Lá, para eles, está confortável, do jeito que está, eles vão receber crítica, eles vão continuar, o dinheiro vai continuar caindo na conta. Sim. E as coisas não vão mudar. Assim. O clube só quer Tem que ter lembrar pressão. quando é dia 20 de novembro ou quando acontece com algum jogador, né? Em datas comemorativas. Quando acontece com algum jogador do Palmeiras, cara, oi. É. Aí lá na Aí sobe- diretoria, opa, Sobe aquela nota temos de negros repúdio, aqui, né? temos negros aqui. Sobe a notinha de repúdio. E tá tudo Ou, certo. igual falou, né? Pra servir, pra encher o bolso do Palmeiras de dinheiro, né? Que é pra enriquecer mais o clube, como vendeu o Hendrick, o Estevão. Aí sim, vale a pena, né? E todo posicionamento é lucro, né, gente? Então, Sim, posicionando, conveniência, vai ser é. conveniência, né? Então, eu acho que a mudança real mesmo começa de baixo, não tem como. Tem que ter essa união das torcidas, tem que tirar, colocar a camisa ali como um plano de fundo, mas se unir como pessoas pretas, pessoas Exatamente. periféricas.
E aí, falando de futuro, né? Vocês imaginam, planejam ali, pensando no futuro tanto da Zumbi quanto da Dandara? Falar primeiro aí? Posso falar? Olha, falando do projeto Dandara, até falei com as meninas numa reunião que a gente teve. Eu quero que o projeto Dandara ele seja um ambiente acolhedor, né? De primeira mão. Um ambiente também que a gente possa ter voz, a gente possa alcançar outros lugares, tipo, como a Zumbi conquistou, como o movimento Zumbi dos Palmeiras conquistou. Quero que o futebol feminino também, né, seja mais visível, seja mais valorizado dentro do Brasil. Dentro do... Ai, me fugiu a palavra. Mas eu quero que o futebol feminino seja mais valorizado. E quero que a gente faça muitas ações sociais, que muitas mulheres venham através do projeto Dandara, venham conversar com a gente, se sintam acolhidas. Sei lá, de uma forma a gente mude a vida delas, né? Agora, tipo, de primeira mão, não sei como a gente pode fazer isso, mas a gente tem psicólogas dentro do movimento, a gente tem professoras dentro do movimento, a gente tem assistentes sociais também, né, dentro do movimento e fortalecer ainda mais a voz feminina. Bacana trazer também que aquele lado de... É um espaço também de acolhimento, né? Isso. Para mulheres em situações de risco, ali, de perigo. Sim. Também, né? O afeto também, né? Como ferramenta de mudança, de Sim. transformação. Eu acho que está tudo... Porque tem tudo a ver. Gente, falando mais sobre como vivência de mulher preta, né? A gente sempre tem que ser forte o tempo inteiro. A gente tem que ser forte, tem que ser marrenta, tem sempre que estar em estado de alerta. A gente nunca é a delicada, carinhosa. A gente sempre cuida e nunca é a cuidada, e nunca né? é a cuidada. Então, tipo, também quebrar esse estereótipo, né? Faz todo sentido. Como eu disse anteriormente, é um espaço de pertencimento mesmo, né? Mesmo. Essencial. E a Zumbi, eu imagino a Zumbi... esse crescimento da Zumbi é muito importante, né? Desses 2 anos, olhando assim, o retrospecto, eu falo, pô, muito orgulho de já ter alcançado algumas coisas que eu imaginava que ia demorar ainda mais tempo para alcançar, né? Que são até de visibilidade, alcance, a união do coletivo. Hoje eu vejo que o grupo está muito mais estruturado e tem quase ali 100 pessoas e muita gente que é comprometida, que nos ajuda. Antes na Zumbi era tudo assim, a gente, só mais eu e a Elisa, fazia tudo, assim, de pensar em uma arte, pensar em um texto, fazer a postagem, tal. Hoje não. Hoje tem a galera que ali escreve os textos nas redes sociais, tem a galera que faz a arte, tem a galera que se compromete para fazer aquilo, a galera que se compromete para fazer aquilo. Tem o Rodrigo da Vendas. O Rodrigo ajudando sempre aí também na questão que era uma coisa que a gente começou a se embananar, de questão das camisas, de envios. Nem me faz. E assim, foi algo muito importante, que a gente falou, mano, a gente tem agora um quilombo mesmo. Sim, que cada um tá contribuindo de uma forma e fazendo o movimento andar, crescer, né? E quilombo é isso, né, gente? É um ajudando o outro. Exatamente, é quilombamento. E eu vejo a Zumbi daqui um tempo, eu imagino que eu mais desejo é que a gente tenha o nosso QG, um espaço nosso, que a gente consiga se organizar nesse QG para fazer mais ações sociais, tem a reunião lá dos projetos Dandara. E a gente tem esse crescimento de a gente ter um espaço nosso, assim, é o que eu jamais que idealizo assim, bastante. Fala, pô, a Zumbi tem um espaço dela. Pô, às vezes vamos fazer uma reunião ou até vamos ver um jogo, vamos lá pro espaço da Zumbi. Aí vai ser 1000 graus. Aí acho que aí depois é só foguete no TR, né? Daquele jeito. Aí vai ser 1000 graus. Então é isso, né, Tainá? É isso, né, gente? A gente vai caminhando para o final com uma esperança, né? Com um sentimento muito bom de que as coisas estão cada dia avançando e a ZDP crescendo e agora Fala Zumbi, não é mesmo? Que no próximo episódio, quem vai estar comandando são esses dois aqui. Esses dois. Então, vocês querem complementar com alguma coisa? Quer deixar o recado pro pessoal que vai ouvir a gente no próximo? Não, claro. Então, falar que primeiro é uma realização de sonho, né? Ter acontecido esse primeiro EP. A Thay fortalecendo de um jeito que não tem nem como descrever. Elisa também ajudando demais. O Rodrigão, então, a gente sempre falava, vamos colocar o projeto na pista, vamos ver. A gente procurava e deu tudo certo. Então, é uma gratidão muito grande da gente estar fazendo acontecer e realmente está fazendo acontecer, está acontecendo. E
esperar que... E reforçando, né? Que a gente falou no começo também, reforçando que o Fala Zumbi é um podcast da galera preta, periférica, que a gente teve a ideia de criar um podcast para conectar mais com o nosso povo, de conversar sobre tudo, seja moda, afroempreendedorismo, cultura, negritude, espiritualidade. Música, espiritualidade, e que não tem nada a ver, igual a Zumbi dos Palmeiras, não tem nada a ver com o Palmeiras. É um projeto do povo preto periférico, que é a parte, e o Zumbi dos Palmeiras é outro rolê. Lógico que é com mesmo as ideias ali das mesmas pessoas que fazem parte da Zumbi, mas com outro propósito, né? Que a gente vai conversar com a galera que a gente admira, por exemplo, seja corintiano, santista, São Paulino, flamenguista. E pessoas também que admiram o nosso corre, né? Sim, que também total. não são palmeirenses. E é o que é o principal, né? Porque a nossa comunidade é diversa, né? Não é igual muitas Exatamente. pessoas pensam que é aquele estereótipo, né? Né? Todo mundo Tem que ser samba, todo mundo... corintiano. Não, então vai ser, acho que, um projeto muito importante aí pra gente alavancar cada vez mais, crescer cada vez mais, né? É isso aí, gente. Boa, é isso, gente. Tá vendo? Não vamos falar só de Palmeiras, hein? Aqui vai ter de tudo. Então, é isso. Valeu, Tainá. Renato, Elisa, muito obrigado. Eu que agradeço, Tamo junto. gente. E é nóis. Obrigada, Muito bom gente. essa troca. Muito bom mesmo. E eu agradeço muito a confiança de vocês, né, em chamar a gente para estar aqui nessa responsabilidade, primeiro EP. E é isso, agora a gente tá passando bastão, né? Obrigada, Gratidão. gente. Tchau, tchau, É galera. nóis. Valeu. Tchau, tchau.